Nós vamos dar sequência ao texto que vínhamos falando na última semana. Dessa vez, a partir do verso 20, Mateus capítulo 12. Falaremos do verso 20 a 26 nessa noite. E na semana que vem nós vamos completar o trecho do texto que vai, de fato, até o verso 36. Se eu fosse pregar 16 versículos hoje, você só voltaria para casa amanhã. Você me conhece. Então vamos encurtar um pouco a exposição, já antecipadamente planejamos assim, para que possamos ouvir a palavra do Senhor. João 12, de 20 a 26, eu vou ler, peço que você acompanhe. A palavra diz assim: Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Estes, pois, se dirigiram a Filipe, que era de Betsaida, da Galileia, e lhe rogaram: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus. Respondeu-lhes Jesus: É chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo em terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, produz muito fruto. Quem ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou, ali estará também o meu servo. E se alguém me servir, o Pai o honrará. Vamos orar, irmãos. Deus Santo, nós estamos reunidos, Pai, para neste momento, a esta altura, ouvirmos a Tua voz. Nós cantamos ao Senhor, nós confessamos os nossos pecados, nós celebramos os sacramentos, Pai, ofertamos e dizimamos ao Senhor e clamamos para que esse dinheiro seja bem administrado e usado exclusivamente para a Tua glória, Pai. E agora, Senhor, queremos pedir para que as palavras destes homens gregos sejam atendidas também quando nós clamamos. Queremos ver Jesus, queremos conhecê-lo, queremos entendê-lo e viver para a glória de Cristo. E por isso clamamos ao Senhor, Deus, para que na exposição da Tua palavra, o Senhor nos mostre Jesus, Pai. Que a Escritura nos conduza ao temor a Deus, à prática piedosa de uma vida que imita a Jesus. Oramos, Pai, porque somos terríveis pecadores. Nosso coração é desenfreado para o mal, Senhor. E se Cristo não nos alcançar e não nos transformar, nós nos perderemos neste mundo. Mas se nós ouvirmos a Tua palavra, poderemos odiar a nossa vida neste mundo, negar os nossos confortos terrenos e receber do Senhor uma herança celestial. Almejamos por isso, Pai, e por isso pedimos, ensina-nos. Assim o fazemos no nome de Cristo Jesus. Amém, Senhor. Meus irmãos, houve um evento há alguns meses que se desfechou essa semana. No dia 3 de abril deste ano, houve uma, digamos assim, uma convocação por parte das FARC, sim, as Forças Revolucionárias Colombianas, um grupo militante comunista que busca instaurar um novo governo, um governo revolucionário sobre o seu país. E este grupo, já há muitos anos instalado, os irmãos certamente já ouviram falar, dominam uma parte do país, a região de selva principalmente, onde o exército não pode entrar e tem pouco domínio. No dia 3 de abril, esse grupo fez uma convocação a alguns líderes religiosos. Eles convidaram líderes relevantes, pessoas que estavam, de fato, vivendo para a glória do Senhor, se envolvendo
na pregação do evangelho, na comunidade local. E o convite era para que essas pessoas viajassem até a região onde as Farc estão instaladas e ali eles pudessem fazer algum tipo de trabalho humanitário. Era um pedido de ajuda, era um pedido de que a igreja demonstrasse o amor de Cristo em forma de trabalho humanitário naquela região da floresta. Mas no dia 3 de abril, embarcaram alguns cristãos, Carlos Valeiro, Isaías Gomes, Jesus Valeiro, Marjorie Hernandes, Rames Caicedo, Oscar Marino e alguns outros cristãos. Estes foram até a região de Porto Nuevo. Gostou do meu espanhol? Porto Nuevo. Mas desde o dia em que eles deixaram a cidade de Porto Nuevo, eles não foram vistos mais. Suas famílias perderam contato com eles. O lugar para onde disseram que eles iriam trabalhar com assuntos humanitários e socorro de necessitados, não se havia notícia deles lá. A igreja vem orando por esses irmãos. A Missão Mais, uma das agências missionárias brasileiras, se envolvia em pedidos constantes de oração por estes irmãos, que nesta semana foram encontrados os 8 que embarcaram, enterrados como indigentes numa vala no meio da selva. Quão confortável te parece ser cristão na América Latina? Nós não estamos falando do Oriente Médio. Estamos falando dos nossos vizinhos. Estamos falando de fronteiras nossas. De país que nosso governo mantém relações diplomáticas. Meus irmãos, Tertuliano, um dos pais da igreja, dizia que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. Quando nós olhamos para cenas como essas, o nosso coração certamente fica compungido, amargurado, por pensar em pessoas que por amor a Cristo morreram cruelmente. E talvez pareça que haja um governo da incredulidade no mundo. Talvez pareça que haja uma grande justiça, e há mesmo, mas nós nos enganaremos se nós pensarmos que a morte destes cristãos trouxe prejuízo para o povo de Deus e não vai trazer novos frutos. Pensarmos que as Farc estão prevalecendo na Colômbia porque estão passando a fio da navalha os crentes. Não estão, meu irmão. Porque Tertuliano nos dizia, como um dos pais da igreja, que o sangue dos mártires é a sementeira da igreja. À medida que os mártires morrem pela sua fé e derramam seu sangue sobre a terra, os crentes não são amedrontados e espalhados por isso, eles são encorajados. Os crentes não retrocedem, eles avançam. E Tertuliano está, na verdade, ecoando o ensino de Jesus, que vai agora nos mostrar que este é o caminho do Messias. O caminho de Cristo é um caminho de sofrimento, de abnegação, e agora o próprio Cristo vai morrer, para que através da sua morte hajam frutos. E nós precisamos entender isso, irmãos, que a vida cristã, por inúmeras vezes, é feita de perdas, de sofrimento e até mesmo de morte. Mas essas coisas não são o fim da igreja. Essas coisas não refreiam o avanço do reino de Deus. Pelo contrário, essas coisas alavancam o crescimento da pregação e o avanço do evangelho. Os ímpios não podem resistir ao reino de Deus. E o que nos é mais estranho nisso tudo é que Deus quer que isso aconteça. É que o plano do Senhor e a manifestação da soberania de Deus permite que essas coisas aconteçam. De uma forma tão estranha e tão assustadora, que a morte de Cristo, o seu sacrifício na cruz, vai agora ser chamado por Ele mesmo de glorificação. Como pode a morte de alguém ser tratado como algo bom? Como podem os mártires ser de alguma forma benéficos para a vida da igreja? Como pode o próprio Cristo, o cabeça da igreja, produzir bons frutos morrendo?
Por isso, meu irmão, essa não é uma glória comum. Essa é uma glória incomparável, característica. Só a glória de Cristo produz frutos na morte e no sofrimento. Quero te levar nessa noite a pensar sobre isso, sobre a incomparável glória de Cristo, sobre como o Senhor Jesus, de forma tão incomparável, está sofrendo e, por meio do seu sofrimento, trazendo gloriosos frutos à tona, do qual eu e você somos participantes. Nós vamos olhar as nossas perdas, nossas angústias e os nossos sofrimentos por um outro ângulo, enxergando a glória de Cristo neles. Perceba então, meu irmão, que essa glória incomparável se manifesta, em primeiro lugar, na vida do Filho. Eu quero, a princípio, te falar sobre essa glória particular em Jesus. O primeiro ensino do texto nos mostra a glória do Filho. Os eventos que João narra vão nos contando uma trajetória de Jesus rumo a Jerusalém, rumo à celebração da festa da Páscoa. Na última semana falamos sobre isso, quando há uma entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Ele já está na cidade. E agora o evangelista nos conta que alguns subiram para adorar durante a festa, e dentre eles haviam gregos. A Grécia é um grande império que se estendeu por toda essa região, inclusive sobre Jerusalém. Os romanos dominaram os gregos posteriormente, mas essa ainda é uma cultura muito forte, que não foi completamente absorvida pelo Império Romano. Ainda há cidades inteiras de fala grega. O próprio Novo Testamento não é escrito no latim dos romanos, mas é escrito no grego. Então, alguns destes que são gregos, que são de fala grega, estão em Jerusalém para adorar. Talvez eles não sejam convertidos oficialmente, talvez eles não sejam gregos judeus, talvez sejam simpatizantes, prosélitos da festa e da fé judaica, que estão reunidos para a maior celebração de todas as festas de Israel, a Páscoa. E estando eles todos reunidos, certamente ouviram sobre as narrativas de Cristo, sobre o que este Jesus, este homem de Nazaré, tem feito, a ponto de recentemente ressuscitar um morto. Quem é este homem? Eles têm interesse por conhecê-lo. Mas talvez Jesus seja um pouco assustador aos seus olhos, à primeira vista. É muito provável que os gregos não abordem a Jesus diretamente, mas procurem Filipe por causa da cultura judaica que se estabelece. Havia em Israel, em Jerusalém especificamente, no templo, um local que os gentios eram impossibilitados de entrar. Os pátios internos do templo de Salomão não poderiam ser acessados por aqueles que não são israelitas, praticantes da verdadeira fé. Os gentios ficavam no pátio dos gentios, não podiam participar. Certamente as autoridades judaicas vão tratar os gentios como crentes no Deus da aliança de uma segunda categoria. A aproximação desses gregos a Jesus muito provavelmente teme que Jesus os trate como a liderança judaica os tratava, que os rejeitasse, que não os atendesse. Então, qual a estratégia estabelecida por eles? Buscar um mediador, buscar alguém que resolva. É assim que os nossos filhos fazem, não é? Não, pede você para minha mãe, porque se eu pedir, ela não vai deixar, mas se você pedir, ela deixa. Não é assim? Eles vão procurar Filipe. O texto nos conta claramente que Filipe é de Betsaida da Galileia. Esta região, este lugar de onde Filipe e seu irmão André são, é um dos limites com uma cidade chamada Decápolis. Uma cidade integralmente grega, de fala grega e cultura forte. Talvez a percepção deles seja, olha, Filipe é um nome grego. Filipe não é um nome hebraico, não é um nome relatado na cultura hebraica. Filipe é um nome grego, e André também é. Eles moram na fronteira conosco, em Decápolis. Será que eles não poderiam interceder junto a Jesus por nós?
Será que eles não poderiam nos apresentar Jesus? Então eles buscam a Filipe e dizem: Senhor, queremos ver Jesus. Há um respeito implícito no texto quando chamam a Filipe de Senhor. Eles o têm como referência, como algum tipo de autoridade. Parece que o próprio Filipe está titubeante em procurar Jesus, porque antes de falar com Jesus, ele vai falar com André, seu irmão. E então, Filipe e André juntos chegam a Jesus e fazem saber, comunicam a Cristo, que há alguns gregos, alguns desses distantes que não são do povo de Israel, que querem conhecer Jesus. Tem gente de fora da aliança, de fora do povo de Israel, querendo saber quem é este Jesus. Quando o Senhor Jesus toma conhecimento disso, meu irmão, a fala de Cristo não é dizer, vamos lá, vamos marcar no QR Code lá uma agenda online pastoral. O Senhor Jesus não vai respondê-los e atendê-los imediatamente, isso é estranho para nós. O Senhor Jesus parece não se importar muito com o pedido em si que aqueles homens gregos estão fazendo. E a resposta que Jesus dá a Filipe não tem nada a ver com a pergunta que foi feita. O Senhor Jesus se volta para eles e responde: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Filipe talvez tenha ficado um pouco perdido nessa hora. Tá bom, Jesus, mas você vai encontrar eles ou não vai encontrar eles? Assim, só para assim. O que é exatamente essa história de agora é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem? Meus irmãos, o Evangelho de João inúmeras vezes faz referências à hora que vai acontecer ao Filho do Homem. Essa expressão para se referir a Jesus, Filho do Homem, é usada inúmeras vezes no seu sofrimento. É muito característico falar do sofrimento de Jesus com essa expressão, e é muito característico falar sobre a glória, o retorno de Cristo, o chamando de Filho do Homem. Mas todas as vezes que o Evangelho de João usou essa expressão, João estava dizendo, ainda não era a hora. Os judeus queriam tomar Jesus e matá-lo, mas ainda não era a hora. Os discípulos queriam anunciar publicamente a Jesus para todos, mas ainda não era a hora. E o Senhor agora está nos dizendo, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O apóstolo Paulo vai nos explicar o que está acontecendo. Por que essa hora se cumpre quando gregos vêm se achegar a Jerusalém, quando gregos distantes de um outro império, de uma outra cultura, querem conhecer a Jesus. O capítulo 9 a 11 de Romanos, Paulo argumenta e explica que quando o Senhor Jesus vem para o povo de Israel, os israelitas rejeitariam a Jesus. E ao ser rejeitado, a palavra de Jesus seria pregada aos gentios. E os gentios se converteriam. E os estranhos, os distantes do povo de Israel, ouviriam a Cristo, desejariam a Cristo, de uma forma que os próprios israelitas não desejaram. E então, esses gentios seriam convertidos. E quem sabe por meio da conversão deles, haveria algum ciúme entre os próprios israelitas e hebreus, e estes então posteriormente também viriam a crer no Filho de Deus. O que Jesus está mostrando é isso. O meu povo não crê, o meu povo vai me rejeitar. Eu estou para ser morto pela mão do próprio Israel, do próprio povo que Deus escolheu para se revelar. Mas é cumprido o tempo quando os israelitas rejeitam o Senhor Jesus, mas os gentios querem ouvi-lo, os gregos querem ouvi-lo. Agora é a hora de ser Cristo glorificado. Uma glorificação estranha, meu irmão. Uma glorificação incomum. O que é para você ser glorificado? Você glorifica a sua esposa, elogiando ela na frente da família inteira. Talvez você glorifique o teu filho com aquele belo post no Instagram e um poema que você escreveu para o seu filho, comemorando o aniversário dele. Você quer ser glorificado no seu emprego como, meu irmão? Ganhando mais trabalho e menos salário? É assim que você é glorificado no seu trabalho? Você é reconhecido, exaltado? Israel, vamos te exaltar.
Você vai fazer o trabalho do Carlinho que nós mandamos embora, mas o seu salário é só o seu mesmo, mas agora você vai dobrar seu turno. Olha que bênção! Incomum para nós, irmãos. A forma como Cristo é glorificado é morrendo. E então o Senhor Jesus anuncia dizendo: em verdade vos digo. Essa conjuntura, este uso de palavras, em verdade, Jesus está dizendo: eu vou dizer algo muito importante agora. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se ele morrer, produz muito trigo. O grão de trigo é só um grão de trigo. Essa é uma cultura, é uma sociedade agrícola. Eles entendem o que o Senhor Jesus está falando. E um grão não passa de um grão. Ele vai ficar lá, ele pode ser preservado na prateleira, mas ele nunca será mais do que um único grão. Quanta fome mata um grão de trigo? Mas se este grão de trigo for então enterrado, e ele deixar de existir quando germinar, e ele brotar em ramos e ramos de trigo, então morrendo o grão, inúmeros bons frutos virão a partir dele. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Se preservar em vida, continuar o seu ministério local, regional em Israel, é manter o grão de vida vivo, o grão de trigo vivo. O Senhor está dizendo: a minha morte é o momento de enterrar um pequeno grão de trigo. Mas quando eu morrer, inúmeros frutos virão. A glória de Cristo será manifesta. O conhecimento do Senhor Jesus será ampliado a partir da sua morte. É uma glória incomum. Uma glória que começa por morte e sofrimento e leva à exaltação e à glorificação. Esta é a glória incomum do Filho do Homem. Meus irmãos, nós precisamos pensar nisso. Em como inúmeras vezes o Evangelho não vai trazer uma oferta glamurosa para este mundo. Viver com Cristo não vai colocar você nos melhores assentos, não vai te fazer cabeça, não vai te fazer rico. O Evangelho não te trará conforto para a vida dentro de casa, te trará desconforto, vai acusar os seus pecados, vai tratar as suas falhas. O Evangelho vai te dar o desafeto de inúmeras pessoas. O Evangelho começa em sofrimento, mas os frutos que ele produz são gloriosos. A morte de Cristo em sofrimento traz para nós uma conquista inestimável. A morte de um só homem, do Filho encarnado, faz que agora não só ele seja aceito perante o Pai, mas todos aqueles que nele creem agora são justificados por meio dele. Se Cristo não tivesse morrido, só ele poderia estar diante de Deus. Mas quando ele morreu, por meio do seu sacrifício, todos nós agora estamos perante Deus. Cristo é o Filho unigênito de Deus. Mas porque ele morreu, ele conquistou para si um povo, ele nos comprou com o seu sangue. E agora Cristo não é mais o único filho, porque nós fomos adotados por meio de Cristo. Agora ele é o nosso irmão mais velho, e na sua morte ele conquistou para nós uma filiação. Ele nos deu o direito de chamar a Deus de Pai. É por meio da morte e do sofrimento que essas bênçãos vêm. Essa glória de uma inumerável multidão perante Deus vem na morte de Cristo. É na morte do Senhor Jesus que ele vai nos lavar e nos fazer com que nós, que somos terríveis pecadores, pudéssemos nos tornar santificados e glorificados nele. É a morte de Cristo, meu irmão, que vai redundar na sua própria glorificação. É ele que será então exposto para a vergonha em todo Israel. É ele que vai ser sepultado como mero mortal. Mas é ele que, ao terceiro dia, vai revelar uma glória incomparável. Quem há que possa reaver a própria vida? Cristo ressurge dos mortos em uma cena ampla da sua glorificação. Meus irmãos,
Nós precisamos nos lembrar disso. O Senhor Jesus está produzindo resultados gloriosos. O profeta Isaías já nos anunciou isso, dizendo que ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. E quando a sua alma for entregue como oferta do pecado, o Senhor verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. Ele verá o fruto do seu penoso trabalho e a sua alma ficará satisfeita. É Cristo que está sofrendo para trazer para nós grandes benefícios. Meu irmão, você precisa reconhecer o sacrifício de Jesus por nós. Você precisa reconhecer que no sofrimento há proveito, que na morte há esperança, e só cristãos podem pensar sobre isso. A morte do Senhor Jesus e o seu sofrimento precisa nos encorajar a seguir os seus passos e a perceber uma glória que vem sendo revelada. Se os seus olhos estiverem só sobre este mundo, se você não atentar para o Rei que entrou em Jerusalém, você somente conseguirá perceber os sofrimentos e as angústias momentâneos e terrenos. Portanto, meu irmão, a igreja vive pautada sobre o sacrifício e a glória do Senhor Jesus. Um bom exemplo disso é o lema dos missionários moravianos. Eles são talvez o maior movimento missionário da igreja moderna, pós-reforma protestante. Os moravianos tinham como grande lema, dizendo que o cordeiro que foi morto receba a recompensa do seu sofrimento. É a morte que produz vida. A ideia deles é que o seu trabalho a Jesus, o seu amor, o seu esforço, a sua vida cristã, daria a Jesus o que lhe é de direito, a recompensa pela sua morte. Cristo morreu para nos santificar, e quando somos santificados, nós damos a Jesus a recompensa da sua morte. Ele morreu para nos salvar, e quando somos salvos e o louvamos por isso, nós entregamos a Ele o bom resultado da recompensa da sua morte. Talvez um dos momentos mais marcantes da vida dos moravianos é o momento em que dois jovens se oferecem voluntariamente para ser vendidos como escravos e ir para as Ilhas Canárias, se não me falha a memória, onde eles vão morrer lá, onde nunca mais veriam novamente os olhos dos seus familiares, onde eles vão pregar em uma região onde há milhares de homens escravos, e o dono desses escravos não aceita que nenhum missionário entre. Só escravos entram na ilha. Esses dois jovens então se põem a essa disposição, diz: seremos nós então escravos, para enquanto trabalharmos como escravos, pregarmos o Evangelho. A história dos moravianos conta que a despedida no porto é emocionante. A igreja nunca mais veria os olhos desses jovens. Eles nunca mais veriam seus amigos, seus familiares, seus irmãos em Cristo. E a fala destes jovens é muito significativa. Quando eles estão subindo no navio, estão se despedindo, eles dizem que o cordeiro que venceu receba o seu sacrifício. Nosso cordeiro venceu, vamos segui-lo. A vida cristã é isso, meu irmão. O Senhor Jesus está glorificado. O Senhor Jesus morreu e a sua morte produz glorioso fruto. Vamos segui-lo. Vamos dar a Ele a recompensa do seu sacrifício. Vamos viver em profunda comunhão com Cristo, nos deleitando nos resultados da sua morte. E é isso que nos leva ao segundo ensino deste texto. Se nós percebemos o sacrifício de Cristo e a sua glória, agora, em segundo lugar, o texto nos aponta o caminho para a glória de Cristo. Qual é o trajeto que se faz para alcançar esta glória incomparável do Filho? Então o Senhor Jesus descreve como eu e você devemos viver ao exemplo dele, que é morto para ressurgir. Ele diz no verso 25: aquele que ama a sua vida, perde-a. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, preservá-la-á para a vida eterna. O evangelista João está nos registrando, em outras palavras, o mesmo ensino que Lucas já registrou.
Lucas nos narra dizendo: aquele que quer seguir ao Senhor Jesus, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, então siga. Porque aquele que ganhar a sua vida, então perdeu. Mas aquele que perder a sua vida por amor de Cristo, este encontrou a verdadeira vida. A fala do evangelista Lucas é dizer: de que vale para nós ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. É a mesma coisa que João está dizendo. De que vale ganhar a sua vida, de que vale acumular quaisquer tipo de benefícios nessa vida e perder a eternidade. Qual é o bem que se pode ter e dar em troca da vida eterna? Quem ama a sua vida, quem vive para si, quem vive para fazer os seus próprios planos, alheio a Deus, este perderá a verdadeira vida, porque vai viver para si mesmo. Mas aquele que odeia a sua vida neste mundo, aquele que abre mão dos seus ganhos próprios, aquele que entende a glória de Cristo, que é uma glória que começa por morte para depois trazer vida, este vai abrir mão da sua vida neste mundo. Esta pessoa vai deixar a sua glória neste mundo e vai preservar para si vida eterna. Esta é uma incongruência para aqueles que não conhecem a Jesus. Você precisa perder para ganhar. Se você quiser ganhar esta vida, você perderá a sua vida com Cristo. Mas se você abrir mão deste mundo e das coisas passageiras por causa de Cristo, você ganhará uma vida eterna. O Senhor Jesus desafia agora os crentes dizendo: se alguém me ama, me serve, siga-me. Aqueles que são meus servos, aqueles que estão comigo devem me seguir. Jesus diz: e onde eu estou, ali estará também o meu servo. Abra mão deste mundo, abra mão das coisas passageiras deste mundo, para ganhar a vida eterna. Me sirva e ande comigo, porque se você me servir, onde eu estou, você estará. Se você me seguir, onde eu chegar, você também chegará. E Jesus diz: se alguém me servir, o Pai o honrará. O caminho para a honra, o caminho para a glorificação, o caminho para a exaltação, não é um caminho de altivez neste mundo. É um caminho de humilhação e de sofrimento, que ao fim leva à honra perante Deus Pai. Meu irmão, o chamado do Senhor Jesus é muito bom, não é? Quando Jesus está dizendo: se vocês me seguirem, onde eu for, vocês também vão. Mas você se lembra que o caminho de Jesus e o lugar onde ele foi é a região dos mortos? Você se lembra que o caminho de Cristo é um caminho de rejeição? Que se nós o seguirmos, nós seremos rejeitados por este mundo? Você se lembra que o Senhor Jesus está dizendo: o servo não é maior do que o seu Senhor. Se a mim chamaram Beelzebu, farão assim com vocês também. Seguir a Cristo implica em sofrer como Cristo sofreu, em ser morto como um grão de trigo, como Cristo foi. Mas não termina na humilhação nosso seguir a Cristo. Como Cristo morrendo produz maravilhosos frutos, mortificando a nossa carne, negando a nós mesmos e seguindo a Cristo, nós também produziremos maravilhosos frutos. Nós seremos como aqueles que morrem para si, que enterram o seu velho homem e as suas velhas ambições, para agora desejar e viver para a glória de Jesus e receber também dele aquilo que ele promete. Se nós sofreremos neste mundo as mesmas perseguições que Cristo e morreremos como Cristo foi morto, ao terceiro dia o nosso Cristo ressuscitou e agora ele está à destra do Pai Todo-Poderoso. E se nós o seguirmos, se nós o servirmos e negarmos a este mundo, nós também seremos ressuscitados para ele. E nós seremos recebidos no gozo eterno, na presença de Deus para sempre. É simples e profundo o que Jesus está nos dizendo. Me siga, você vai passar pelo que eu passei e eu vou te dar os mesmos benefícios que eu conquistei. Teremos sofrimentos e teremos vida eterna. É este o caminho da glória de Cristo.
E meu irmão, afinal, isso deve trazer algumas implicações para nós. Você precisa perder para ganhar. Eu não estou falando de balança, não. Você é mais antigo, você fica pensando lá no programa de emagrecimento, perder para ganhar. Não estou falando disso, não. Você precisa abrir mão de inúmeras coisas para seguir a Cristo. Muita coisa na tua vida vai ficar para trás se você quer andar com Jesus. Não pense que toda essa bagagem virá contigo. Cristo vai exigir de você autonegação. Você vai ter que abandonar os teus pecados, aqueles que são mais confortáveis, aqueles que são mais de estimação. Você vai ter que viver uma vida desconfortável. Você vai ter que lutar contra o seu pecado, você vai ter que sentar com os seus filhos e admoestá-los ininterruptamente para que eles sejam crentes. Quando a tua esposa pecar contra você, o teu marido pecar contra você, você não vai poder varrer essa sujeirinha para baixo do tapete. Você vai ter o desgostoso trabalho de abrir a Escritura, de confessar o seu pecado e exortar aquele a quem você ama. É horrível isso, é muito desconfortável. Você vai sentar nos bancos dessa igreja e alguém vai te arrumar um serviço que não paga. Que absurdo. Alguém vai te pôr para lavar um prato no almoço da igreja, para cuidar de uma criança que encheu a fralda, meu irmão, que absurdo. E para que a EBD tenha boa continuidade, você vai ajudar lá na classe Cordeirinhos, trocando uma fralda para a glória do Senhor. Não é muito mais gostoso ficar aqui? Não é muito mais gostoso ser servido? Mas o chamado do Senhor é para servir. Você vai ter que abrir mão de amizades impiedosas, de gente que diz que segue ao Senhor e vive na impiedade. Você não vai poder compactuar com os pecados de quem você ama. Você vai ter que repreender essas pessoas. Você vai ter que publicar a sua fé e anunciar para todos em quem você crê, por que você crê, e você vai precisar exortar os outros para que eles amem a Cristo. E você vai ser odiado por isso, porque odiaram ao seu Senhor. A vida cristã é uma vida de perdas. E talvez você, meu irmão, possa até mesmo se tornar uma grande semente no solo da igreja. Quem sabe o meu ou o seu sangue um dia seja literalmente derramado por causa do Evangelho. Quem sabe você leve frango na cadeia para o seu pastor que foi preso por pregar o Evangelho e não se submeter às agendas desse mundo. Você está disposto? Porque se você quer viver com Cristo, não há outro caminho. Se você quer o seu conforto, os seus próprios planos e os seus desejos, você vai ganhar essas coisas. Você vai viajar para a Europa, meu irmão. Você vai conquistar um currículo. Você vai ter PhD. Você pode, meu irmão, trabalhar muito nessa vida e ser ovacionado por essa sociedade. Você pode. Você pode perseguir o corpo perfeito a vida inteira e ganhar como troféu disso um corpo perfeito. Parabéns! Depois de 80 cirurgias e muito chazinho, você alcançou sua meta. O que você quer? Você quer ser bem visto no mundo? Você quer um casamento, você mata e morre por isso. Você quer uma casa própria e você vai abrir mão de tudo e todos para conquistar este tão glorioso sonho. Você quer um filho, e você vai negar Cristo, agora você vai abrir mão de tudo que importa na fé cristã para andar atrás do seu filho. Você vai ganhar essas coisas. Você vai ter o corpo perfeito, a casa dos sonhos. Eu vou te encontrar no som da terça-feira e vou falar: ô cara, carrão legal, hein, meu? Parabéns. Porque eu gosto de carro, meu irmão. Eu vou elogiar o seu carrão sem inveja. Você vai alcançar essas coisas. Você vai postar foto na Disney, meu irmão, e vai trazer uma emenda de geladeira do Mickey para mim. E você pode conquistar todas essas coisas. Você pode viver para o seu próprio prazer, cumprir os seus próprios planos e andar no caminho que mais te agrada. Você pode fazer isso. Mas de que adianta ganhar todas essas coisas e perder a sua alma? Louco, esta noite pedirão a tua alma. Que tens preparado? Meu irmão, a vida de abnegação é uma vida de bons frutos. Crentes colombianos estão enterrados literalmente como sementes.
estão sepultados e serão recebidos na glória celeste. A Escritura nos conta em Apocalipse que aqueles que são martirizados, eles seriam então recebidos pelo Senhor na glória eterna. Não vale nada o carro que eles dirigiram. Não importa em nada o PhD que eles tiveram. Em quantas faculdades os filhos deles foram aprovados, isso não importa. Eles estarão na presença do Cordeiro e importa como eles viveram perante a face de Deus. Nós igualmente, irmãos, estamos no mesmo caminho. Quando a história da igreja nos conta sobre missões, ela fala muito sobre isso. Missionários, via de regra, não tem muita opção, né? Tem que abrir mão de tudo, não cabe na mala. Jean e Elizabeth Elliot são um desses grandes sinais. Já contei à igreja a história de Jean Elliot e de Elizabeth Elliot. Abriram mão da sua vida confortável nos Estados Unidos, foram para o Equador. Jean Elliot e Elizabeth se prepararam por muito tempo para entrar numa aldeia indígena e pregar o evangelho para aquele povo. No primeiro contato com essa aldeia, Jean Elliot e os seus companheiros foram mortos pelos indígenas. No primeiro contato. Elizabeth Elliot volta para os Estados Unidos junto da sua filha. Ela se prepara, cria sua filha, ensina ela a ser mulher. E há um livro chamado Deixa-me Ser Mulher. São os ensinos de Elizabeth Elliot para sua própria filha. E ao final, a decisão de Elizabeth Elliot é voltar para o campo missionário, para o mesmo povo que assassinou seu marido. E depois de tanto sofrimento, aquele povo vai ser convertido pela sua pregação. Jean Elliot é uma semente enterrada, que produz gloriosos frutos. Elizabeth Elliot perdeu seu marido para que um povo inteiro fosse alcançado. As glórias são eternas, meu irmão. Em Cristo eles serão recompensados. O grande lema de Jean e Elizabeth Elliot é: não é tolo aquele que abre a mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Não é tolo quem abre mão do que não pode reter para ganhar o que não pode perder. Eles perderam tudo nesse mundo. Eles odiaram a sua própria vida terrena e eles amaram a vida do porvir. E ainda que tenham perdido tudo aqui, ganharam gloriosa recompensa celestial. Por que você está vivendo o contrário disso? Por que você está o tempo todo tentando reter as coisas que você não pode? Você quer reter o teu conforto, você quer reter os teus filhos, você quer reter a tua saúde, você quer gastar o seu tempo com você mesmo, e você quer trazer todas as coisas para você, quando você deveria abrir mão e entregá-las a Cristo, e abrir mão de si mesmo e viver para Cristo. O chamado da Escritura é de autonegação. O chamado na Escritura é de perder para então ganhar. O Senhor Jesus está dizendo: se você me serve, siga-me. Ande nos mesmos ensinos, ande na mesma fidelidade, ande na mesma palavra, ande comigo. O chamado de Jesus para você, meu irmão, nesta noite, é um chamado de sofrimento, é um chamado de autonegação, é um chamado de desconforto e por inúmeras vezes de morte. Mas é um chamado que planta todas essas coisas e colhe gloriosa vida no porvir por meio dessas. Se você quer servir a Cristo, você não poderá servir a Jesus sem antes abrir mão dos ganhos terrenos, sem antes abrir mão dos benefícios passageiros dessa vida. Billy Graham, o grande evangelista, nos diz que a salvação é de graça. Ninguém pode dar nada, Cristo nos salvou de graça. Mas o discipulado nos custará tudo. Se você quer servir a Jesus, se você quer andar com Cristo, você vai perder. E você só pode perder genuinamente se você tiver esperança naquilo que há de receber na glória eterna. Você está disposto a perder a sua vida por Cristo? Esse é um sermão de muitas biografias, né? Eu quero te contar a última. Um homem chamado Dietrich Bonhoeffer. Ele é um alemão, um crente. Foi ensinado e educado pelos seus pais com primazia e decidiu se entregar ao ministério. Bonhoeffer é um teólogo liberal,
E a gente quer matar ele por isso, né? Ele tem uma má orientação teológica em alguns pontos. Mas esse homem, sendo alemão, vai viver na Alemanha no período em que o governo de Hitler é eleito. Bonhoeffer escreve um livro chamado Discipulado, porque ele quer exortar a igreja e ensinar a igreja a resistir os homens maus, a lutar contra os homens maus e não se curvar perante o ensino diabólico do Terceiro Reich que Hitler está erguendo na Alemanha. Bonhoeffer vai ser um líder local. Ele vai fazer algo que é para nós assustador. Ele está ensinando a igreja, escrevendo a igreja, e ao mesmo tempo ele decide se dispor ao governo alemão e ao exército alemão para trabalhar na inteligência da guerra alemã quando a guerra estoura. Dietrich Bonhoeffer vai trabalhar junto com os alemães quando a guerra se instala em 1940. Mas sabe por que ele faz isso? Ele quer se infiltrar nas linhas inimigas. Bonhoeffer é literalmente um crente infiltrado dentro da Alemanha nazista, no meio do governo nazista. Ele se torna uma espécie de diplomata e viaja para países na região europeia. E todas as saídas dele da Alemanha são usadas para traçar planos para derrubar Hitler. Todo o seu esforço é usado para preservar judeus que estão sendo perseguidos. Bonhoeffer vai ser, junto com seu cunhado, se não me falha a memória, seu irmão, participante de uma conspiração para tirar a vida de Hitler. Há uma participação de Bonhoeffer no levantamento de informações da inteligência para a Operação Valquíria, que é um atentado cometido contra a vida de Hitler para tentar tirar o déspota do poder e cessar a guerra. É ali que Bonhoeffer está, como crente. Bonhoeffer vai participar também de uma outra operação, se não me engano, chamada Operação 7, que também visa minar as forças do exército de Hitler. Mas aqui, Bonhoeffer vai ser descoberto. Em 1943, ele vai ser preso por trair os alemães. Ele está agora sofrendo por manter a sua fé. Ele não vai se arrepender, não vai voltar atrás. Ele vai continuar lutando pelo reino de Cristo, pela preservação daquelas vidas contra a maldade da Alemanha nazista. Bonhoeffer, durante a sua prisão, diz que estes são provavelmente os melhores anos da sua vida. Enquanto está preso, ele se ocupa de escrever a igreja. Bonhoeffer está o tempo todo escrevendo cartas e documentos e ensinando a igreja a resistir os terríveis nazistas, exortando a igreja a manter a sua esperança em Cristo. Como eu te disse, uma das suas grandes obras é o discipulado. Bonhoeffer escreve sobre seguir a Jesus, e este homem é alguém que perdeu tudo para seguir a Jesus e ajudar outros a seguirem a Cristo. Quando Bonhoeffer começa a sofrer um pouco mais na prisão, ele é levado para um dos campos de extermínio. Ele foi executado por enforcamento no dia 9 de abril de 1945. A guerra terminou no dia 2 de setembro de 1945. Esse homem permaneceu anos preso e por muito pouco não viu os frutos do seu trabalho. Ele não viu Hitler cair. Ele não viu a igreja triunfar, apesar de ter em todo o tempo sustentado a igreja confessante, uma igreja que se mantinha rebelde dentro da Alemanha quando não queria negar a Bíblia. Bonhoeffer vai morrer pela causa de Cristo. Ele vai negar a tudo e vai se entregar para ganhar aquilo que não pode perder. Afinal, meu irmão, o que Bonhoeffer tem para nos dar é um belo ensino sobre discipulado. E conhecendo a história desse homem, eu queria que você ouvisse com atenção o ensino dele no seu livro Discipulado. Ele diz assim: a graça que é barata
é a pregação do perdão sem arrependimento do pecador. Ele diz, é um batismo sem disciplina eclesiástica, é uma comunhão sem confissão de pecados, é a absolvição sem confissão pessoal. A graça barata é a graça sem discipulado, é a graça sem cruz, é a graça sem Jesus Cristo vivo e encarnado. Ele está nos mostrando que se nós vivermos sem autonegação, viveremos uma graça barata. Mas agora ele nos diz assim, a graça preciosa é um tesouro oculto no campo, pelo qual o ser humano vende feliz tudo o que possui. É a pérola preciosa, pela qual o mercador oferece todos os seus bens, e o domínio do reino de Cristo, pelo qual o ser humano arranca o olho que o faz tropeçar, e é o chamado de Jesus Cristo, pelo qual o discípulo deixa as suas redes e o segue. É esta graça de Cristo que faz com que um homem perca a sua própria vida e seja enforcado num campo de concentração por causa da graça de Cristo. É o que faz Jim Elliot morrer e a sua esposa retornar para o povo que o matou. É a graça de Cristo. É esta graça que nos faz vender tudo que nós temos e adquiri-la. Se nós descobríssemos que é um tesouro enterrado, nós venderíamos tudo o que temos para ganhar aquele tesouro que é precioso. Se a salvação é para nós tão essencial, tão graciosa, por que não abriríamos mão de tudo para tê-la? Você precisa, meu irmão, seguir a Cristo e abrir mão de toda esta vida passageira para ter somente a Jesus e ser encontrado somente nele. Para segui-lo sim na sua morte, mas também segui-lo na sua glorificação. Paulo, por fim, nos escreve dizendo que toda a sua história judaica, todos os seus grandes benefícios, sendo fariseu, sendo genuíno israelita, ensinado aos pés de Gamaliel, Paulo diz, eu considerei todas essas coisas como refúgio, como lixo. Tudo aquilo que os outros consideram importante para mim são lixo, para ser encontrado em Cristo, para estar nele, para viver com ele, para ser nele justificado e glorificado. E o apóstolo Paulo diz, para nele conhecer a sua ressurreição, ter comunhão nos seus sofrimentos, conformando-me a ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dentre os mortos. Ou você vai viver para você, e ganhar o que quer que você queira ganhar e que você corre atrás nesse mundo. Ou você vai viver para Cristo, perder o que tiver de perder, mas ganhar um tesouro inestimável. Julgue no teu coração, meu irmão, por que caminho você quer andar com o Senhor. Que Deus nos dê graça para servir. Meus irmãos, quero convidar o conjunto e o